O inimigo da tua fé. Diga para quem está do teu lado aí, o inimigo da tua fé. Esse é um inimigo que você tem, um inimigo da tua fé. Não estou falando o inimigo do teu clube de futebol, o inimigo do vizinho, estou falando o inimigo da tua fé. Mas antes, vamos fazer uma confissão, uma palavra de poder para esse ano. Diga comigo, este ano cuidarei da minha mente com muito mais excelência, para que as palavras que saírem da minha boca sejam de vida e não de morte, de prosperidade, não de escassez, de saúde, não de enfermidade. Lá em Provérbios 18, 21, diz que o poder da vida e da morte estão na nossa língua, na nossa boca. Então vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque a Bíblia também diz que nós estamos enredados com o que sai dos nossos lábios. Então, abençoado, vamos falar o que tem que falar, e o que não tiver que falar, vamos ficar quieto, porque o nosso inimigo está aí de pé. Eu comecei a reunião dizendo que iríamos falar sobre esse inimigo, e hoje nós vamos falar para o povo da fé. Tem alguém da fé aqui presente? Levante a mão aqui. Você é da fé? Então diga, eu sou da fé. Eu recebo que você vai sair daqui hoje diferente do que você entrou, você vai sair daqui flutuando pelo poder da palavra da graça. Romanos 1,17. Abra a tua Bíblia aí, por favor. Vamos ao primeiro verso da reunião de hoje, da ministração de hoje, né? Da nossa ceia. Como disse o Fábio, a nossa ceia do Espírito. Romanos 1,17. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela. Aonde é que se revela a justiça de Deus? No Evangelho. Por quê? Porque lá no Evangelho diz que assim como por um homem o pecado entrou no mundo, da mesma maneira, por um homem o pecado saiu. Isso é justiça de Deus. E você só encontra isso em Romanos 5. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho, de Romanos a Hebreus. Por fé e para a fé, como está escrito, o justo pela lei viverá? Diga, pela fé. Justo aqui nesse contexto significa justificado. Não estou falando justo, aquele que paga a conta da Light em dia certinho. Não é isso que estamos falando. Não, fulano é justo. Não. Esse contexto de justo é justificado por Cristo. Quantos estão justificados? Porque pagar a conta da Light no dia, isso é obrigação, isso não é. Isso é, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem verdade que, às vezes, a gente não paga, né? Porque não manifestou. Mas isso é outro assunto. Diga comigo, eu estou justificado. Diz que esse justo tem que viver pelas obras ou pela fé? Pela fé. Gálatas 3:9. De modo que os da fé são o quê? Abençoados junto com quem? E quando é que Abraão foi abençoado por Deus? 430 anos antes da lei, ok? Lá atrás. Então, os da fé, que somos nós, somos abençoados com aquela bênção que foi dada a Abraão. Ou seja, Cristo foi o mediante, foi a ponte para que aquelas bênçãos, e Ele nos abençoou com quantas bênçãos? Todas as bênçãos. Mas os da fé, por isso que eu comecei dizendo, hoje eu vou falar para o povo da fé. Então, lendo somente esses 2 versos, nós vemos que os da fé são um povo que Deus tem um carinho muito diferente, muito especial, porque os da fé, o povo da fé, tem uma posição muito privilegiada. Abençoado, os da fé são abençoados. Justificados, o justo vive pela
fé, santificados, aperfeiçoados, tudo isso você é, em teu espírito. Você está completo. Tudo aquilo que Cristo é, você é. O problema é que você está vestido por um corpo de carne e às vezes fica difícil você aceitar aquilo que o pastor, muito doido, está falando, que tudo que Cristo é, você é. Mas Cristo é santo, você também. Mas Cristo não tem pecado, você também não tem. Então existem vários momentos. Quem lembra o que está em Efésios 1:3? Ali você é abençoado. A posição espiritual de Efésios 1:3. Hebreus 10:14. Quem lembra qual é a posição espiritual ali? Duas. Aperfeiçoado e santificado. Ele nos aperfeiçoou com uma só oferta, os santificados. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 10. Vós estáis completos nele. Quer dizer que eu estou abençoado, santificado, justificado, completo nele, aperfeiçoado também. Quem lembra, essa você vai lembrar. Quem lembra qual é a posição de Hebreus 2:14? Sem diabo. Livre. Quantos estão livres aqui? Podem dar um glória a Deus. Olha só, hein? Estou só citando aqui algumas coisas. Em 2 Coríntios 2,14, sabe o que diz? Em Cristo você está conduzido em triunfo. Quantos estão conduzidos em triunfo? Essa é a posição espiritual. Aconteça o que acontecer, você está conduzido em triunfo. E em Hebreus 9:26, o que diz? Ele se manifestou uma vez e para sempre para tirar o pecado do meio. Ou seja, não há mais pecado, você não pode mais ser encontrado em pecado. Você é impecável. Diga, eu recebo essa palavra. Qual é a posição espiritual tua em Hebreus 1:14? Que diz que espíritos ministradores a serviço dos herdeiros da salvação. Duas coisas. Primeiro, que você é herdeiro. Segundo, que você tem um anjo contigo. Veja quanta coisa. Em 2 Coríntios 5:19, você está como? Reconciliados com quem? Com Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos. E em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, qual é a posição espiritual que você tem? Diga comigo, rico e próspero. Sabe o que está escrito lá? Lá diz assim, ele sendo rico se fez pobre para que por aquela pobreza vos enriquecesses. Quantos estão ricos aqui? Diga para quem está do teu lado, você é um rico, você é um próspero, sem pecado, livre do diabo, justificado, aperfeiçoado, conduzido em triunfo, completo em Cristo Jesus. Um aplauso ao nosso Deus. Não pode faltar, né? Glória a Deus. Então, esses poucos versos que eu busquei, que o Senhor ia me mostrando, olha quanta coisa que você é. São poucos diante de 14 livros tão lindos como esses que o apóstolo Paulo escreveu por instruções de Jesus Cristo ressuscitado. Essas passagens aí são o nosso chamado. Nós estamos espiritualmente nesta posição espiritual. Para Deus, que na verdade é quem interessa agradar. Para Deus, você está exatamente como nós acabamos de comentar aqui. Você recebe essa palavra? Diga, para Deus, eu estou completo. O problema é que às vezes não parece nada disso que Deus diz que nós somos. É aí que entra Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé, o que é a fé? É o firme fundamento, firme, onde você está em cima, fundamento, das coisas que se esperam, ou seja, você espera é porque ainda não está, você não pode pegar, não pode ver, não pode com esse olho, né? Aí, que se esperam. E também é o quê? A convicção das coisas que não se veem. Fé é isso aí, ó.
firme fundamento e convicção. Uma pessoa, quando está convicta que o diabo foi destruído, ela acorda de madrugada e vai lá e bebe água, tranquilão, e não tem medo daquele barulho que faz às vezes, porque faz. É o gato no telhado, é a panela que escorregou, é o vizinho que está acordado, eu sei lá o que é, menos o diabo. Por quê? Porque você está convicto em Hebreus 2,14. Pum! Lá diz uma coisa, você agora não pode ressuscitar aquele monstro chamado diabo, porque é aí que entra Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, então, baseado nisso. Como é que você pode ter fé, ou ter convicção, ou estar firme naquilo que você não vê? Isso não é loucura? Não é loucura? O teu colega de trabalho vê você passando uma situação e olha para você, e ele tem a forma de crença dele, e ele vai apresentar para você, e você continua o quê? No firme fundamento. Não, isso aí é leve e passageiro, é uma tribulação momentânea, vai passar. Que é isso, irmão? Você está assim há tanto tempo, você tem que ir lá na minha igreja, porque lá o pastor faz uma oração de poder, fica todo mundo de joelho, e todo mundo daqui a pouco começa a cair, e cai um para o lado e cai o outro para o outro, e o culto é uma maravilha, porque o pessoal canta, e a gente sai de lá assim tão leve, né? E aquela pessoa vai falar tanto aquilo para você, que se você não tiver no firme fundamento, você vai, porque a situação difícil na tua vida vai se manifestando, e aquilo vai te batendo, e chegar aqui, passando o que você está passando, que eu não sei, eu não conheço você pessoalmente assim tão intimamente para saber o que você está passando, mas certamente todos nós passamos. Diga, eu recebo, porque é aí que se manifesta o poder de Deus. Hello, certo? Então eu não sei o que você está passando, mas você está passando, e eu chego aqui e digo que você não tem problema. Diga de novo para mim bem alto, eu não tenho problema nenhum. Isso não é loucura? Isso é uma loucura, mas abençoado. É aí que aplica outro verso, que você acha que o apóstolo Paulo não passava situações? Passava muitas. Diz que uma vez ele orou ao Senhor 3 vezes para ser livrado de alguma coisa. E o Senhor disse, Paulo, para com isso, a minha graça te basta. Ou seja, você já tem ferramenta para vencer isso sozinho. Para de ficar me pedindo. Não é loucura? É. Mas sabe outra coisa que Cristo revelou a Paulo? 1 aos Coríntios 1:21. Olha o que diz esse versículo. Aí, Leandro, por favor. 1 aos Coríntios 1:21. Aí. Pois, já que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, mediante a sabedoria do mundo, ok? Deus percebeu que diante da sabedoria que o mundo tem, né? Deus é sábio, diga, Deus é sábio, e então ele percebe que com a sabedoria que o homem tem, ele não pode conhecer a sabedoria de Deus. Agradou a Deus salvar aqueles que já creem pela loucura da pregação. Então, essa pregação da graça é uma loucura. Você falar para outra pessoa, vós sois deuses, você está completo em Cristo, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O quê? Eu? Você não sabe ontem os embalos de sábado à noite que eu estava. Você nem imagina o que é que eu fiz. E agora vem dizer aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele? É, um espírito com Ele. Um Cristo andando no bordel. Um Cristo andando, saberá Deus aonde você andou. Um Cristo fumando. Um Cristo bebendo. Não sei. Eu não estou apoiando isso, eu não estou indo contra isso, eu não estou nada aqui. Eu estou dizendo que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, você para pensar e às vezes você duvida
dessa palavra, apesar de estar escrito, porque isso é uma loucura muito grande. Alguém aqui pode dizer, você não conhece meu passado, eu já fiz tantas coisas tão ruins, que como é que agora você pode dizer que eu sou um com Cristo? Mas essa é a verdade, essa é a loucura da pregação. E quando você começa a receber essa palavra, você começa a dominar a tua vida. Porque até aqui, a nossa vida, havia sido dominada pelo inimigo da nossa vida. Então tem uma observação aqui que é muito importante. O que te mantém seguro é quando você sabe quem é o teu inimigo. Você tem que lutar contra o teu inimigo e você sabe onde ele está, aí você fica seguro. Por exemplo, eu não sei se você já participou de alguma facção, algum clube de briga, de luta. O inimigo é o outro. Você sabe que aquele ali é teu inimigo, você brigava contra ele. Mas vamos falar de outra coisa. Quando você entrou na igreja evangélica, quantos aqui já participaram da igreja evangélica ou católica? O que disseram lá para você? O que te mantinha unido lá? O que te mantinha indo frequentar as reuniões, os cultos? O que te mantinha se alimentando para você manter o teu poder no alto? O quê? O que era? Sabe o que era? Vou te dizer, era o inimigo. Que disseram lá para você que era o inimigo da tua vida. Quem era o inimigo lá no sistema religioso? O diabo. Não era o diabo? Isso te mantinha lá. Por isso que você ia lá, porque você tinha medo do diabo, que te aconteciam umas coisas que você não entendia. E aí a tua vida entrava numa dificuldade e alguém dizia, vamos na igreja, você está precisando de uma igreja e tal. E chegava lá, com tanta pregação que o diabo está vivo, te diziam que o inimigo que você tinha que vencer e que lutar era o diabo. Quantos aqui já expulsaram o demônio? E você ficava chateado com o demônio, você expulsava o diabo, você fazia jejum, porque você sabia quem era o teu inimigo lá. Você sabia quem era o teu inimigo. Esse era o teu inimigo lá, e você ia lá para fazer isso, o tempo todo. E, não, irmão, é isso aí, o diabo está furioso, mas eu estou aqui, firme na rocha, Jesus é a rocha. E, Senhor, enche-me do teu espírito, porque o diabo pode ser uma mulher bonita, o diabo pode ser um animal, o diabo pode ser uma pasta de dente, o diabo pode estar no quadro da parede da minha casa, o diabo pode atravessar a parede e eu não, o diabo pode ser o que for e tal, e o Senhor precisa de ti, enche-me, dá muito mais, enche-me e tal, porque o inimigo era o diabo, e isso te mantinha unido àquele grupo. Para você manter um grupo unido, tem que ter um inimigo comum. Sabia? Aí chegou um dia que você foi conduzido à graça. Aí o inimigo já não era o diabo. Era o sistema religioso. Todo mundo junto lutando contra o sistema religioso, fazendo marcha, fazendo protesto, fazendo isso, fazendo aquilo outro, fazendo tal. Tinha um inimigo comum, um sistema religioso. Já não era o diabo, porque ali nos explicaram que o diabo havia sido destruído e que aquela batalha anterior que a gente fez lá atrás, aquilo foi em vão, na verdade, porque o diabo já não existe. Mas agora tem um inimigo comum que mantinha todo mundo junto. Qual era? O sistema religioso. Então vamos lutar contra o sistema religioso. E você passava a vida e o tempo todo lutando contra o sistema religioso, e você dava, e você fazia, e você frequentava, e você se unia, e xingava os sacerdotes na rua, chamava de pedófilo, e fazia, e ia protesto lá na Catedral da Aparecida do Norte, e você ia também, e você ia ali na Catedral ali. Depois o Pedro Kelly recebeu intimação para ir depor na polícia, porque invadiu a terra dos outros e tal, e não sei o quê, e eram os inimigos diante. Até que Deus nos trouxe a essa glória que nós estamos aqui. Então, para lutar contra o inimigo atual, você tem que andar por fé. Quem é que pode responder quem é o inimigo atual? Esse é o teu único e verdadeiro inimigo. Diga para quem está do teu lado: tua carne é o teu inimigo. Diga para quem está atrás de você. Não, porque aí todo mundo vai virar e não vai dar certo, né? Diga assim: a minha carne é meu verdadeiro inimigo. Por isso você tem que se alimentar da palavra do Espírito, porque o teu corpo de carne é um inimigo. Ele está posto para inimizade.
Ele está posto para te derrubar e vai derrubar se você deixar. Se você deixar, ele te põe uma trampa e você cai. Por quê? Porque na carne nós andamos por vista e não por fé. Na carne nós andamos pelo dinheiro que nós temos e não por fé. Na carne nós andamos pela conta do banco e não por fé. Na carne nós andamos por aquilo que nosso braço pode fazer e não por fé. Na carne nós andamos pelo diploma que nós temos e não por fé. Na carne nós andamos pelo muito bom que nós somos com as pessoas e não por fé. Na carne é abençoado, na carne é o inferno. Isso sim que é o inferno. Às vezes, acontecem situações difíceis na nossa vida, e eu sei na vida dos irmãos e das irmãs também, que só tem um propósito escondidinho ali. Qual é? Afastar você daqui. Porque você fora daqui, você não vai ouvir a palavra. Algo vai te distrair, o telefone vai tocar, alguém vai chegar, você vai se lembrar que tem que fazer outra coisa, e não vai ouvir a palavra. Aí acontece uma situação e te derruba, a primeira coisa que a pessoa faz quando está com dificuldade, qual é? Deixa de congregar. Você já reparou isso? Se sente meio envergonhada, se sente meio impotente, e aí desaparece, e deixa de ouvir, e aí a coisa vai como vai. Porque essa é a armadilha do teu verdadeiro inimigo. Você começa a olhar com esse olho, a tua confissão começa a decair, você começa a se debilitar, e você era dessa altura, e daqui a pouco você está assim, ó. E a situação está lá, do mesmo tamanho, da mesma altura, e você está assim, 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 assim. Por quê? Porque você não está se alimentando para se manter vivo, aceso, acesa. Ok? Isso é o que acontece. Quando a gente recebe a palavra, não acabam os problemas, como eu falei domingo passado. As pessoas pensam que, você agora é um abençoado e tal, acabou os problemas. Não é bem assim. Depois pegue o tema e vá ver, né? Não vou repetir tudo aqui. Você continua, só que essa palavra te agiganta. O muro permanece do mesmo tamanho. Sem a palavra, você estava assim. Com a palavra, você começa a crescer e se agiganta. Não é o muro que diminui, não é o gigante que diminui, é você que cresce. É diferente. Por exemplo, você agora aqui comigo está viajando. Quantos estão recebendo a palavra? Só que você vai sair ali naquele portão e saberá Deus o que você vai fazer e qual a companhia que você vai ter e o que você vai ouvir. Não, agora nós estamos na mão do general. Agora, o general. E não sei o que você vai ver e ouvir nessa televisão maluca daqui a pouco. Aí. O que você vai ler no jornal? O que você vai ver na internet? Terremoto no México, 7,5. Não matou ninguém. Aí o governador foi ver de helicóptero, o helicóptero caiu em cima da van, matou 14. Puxa, que Deus, caramba, tá tudo ruim, né, irmão? Aí você, tá ruim mesmo. Mas você acabou de ouvir essa palavra aqui agora, só que isso começa a te debilitar. Quando começa a te debilitar, a tua confissão começa a cair. Quando a tua confissão começa a cair, se esse é um pacto de lábios, que devemos falar para chamar a existência, então você imediatamente fecha a boca e para de confessar. Quando você para de confessar, para de chamar a existência. Quando você para, e o poder da vida e da morte está na língua, e você está com esse poder na tua boca e ela fechada assim, por quê? Por causa do inimigo da tua fé, que é o teu corpo de carne. Eu quero te contar uma história aqui que acontece, olha. 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao verso 18, tem uma história aqui tremenda. 2 Reis, capítulo 6, do 15 ao 18, não está aí na tela, eu vou ler para você aqui. Uma história tremenda que de repente acontece com segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 15 até o 18. Diz aqui, olha: tendo
Isso aqui é a história de um profeta, e tinha o profeta um colaborador com ele, que a Bíblia chama de moço, em outro lugar, ou servidor, em outro lugar, Gease, se chamava ele, profeta Eliseu, e eles estavam numa missão, indo a um determinado lugar, e naquele caminho, eles tinham que parar, que era uma viagem longa, e tudo mais, e havia um homem que era inimigo dele, era um rei, e era inimigo das coisas de Deus, e esse homem estava tendo prejuízo nas suas batalhas contra o povo de Israel, porque esse profeta, sem conhecê-lo, sem estar lá, sem vivenciar com ele, falava para os de Israel o que ele iria dar como próximo passo, o que ele iria fazer, mais ou menos assim, leia depois. E aquele homem estava intrigado, por que está acontecendo? Tem um infiltrado aqui. Aí alguém falou para ele, não, é que lá tem um profeta que revela para aqueles de lá tudo que você vai fazer aqui. Ah, quem é esse cara? Se chama Eliseu. E cadê ele? Olha, ele está indo na estrada tal, assim. Peraí. Esse é o contexto. Verso 15. Então eles pararam para dormir. E aí o rei lá mandou um montão de gente, né? Mandou a milícia cercar onde é que eles estavam. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, acordava cedo porque tinha que colaborar e preparar tudo. Saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e com carros. Então o moço disse ao homem de Deus, ai meu Senhor, o que faremos? Muitas vezes, você vê o Jornal Nacional, né? E as notícias são essas. Olha, não tem dinheiro para pagar o salário aqui, nós estamos pagando o salário de outubro do ano passado. E você está com aquelas contas para pagar e fala, e agora? O que eu vou fazer? Que não tem dinheiro, que agora? Porque é o que você está vendo. E o teu verdadeiro inimigo utiliza esta visão carnal e este ouvido carnal. E você vê aquilo e você começa a ficar apreensiva, começa a ficar nervosa, tal. Ou então você vai no médico, está sentindo umas coisas estranhas, vai no médico e o médico fala assim, olha, você tem câncer. Você chora na hora, porque essa é forte. E o inimigo da tua verdade, da tua fé, utiliza isso também. Você se esquece que o Gianecchini ficou curado, que a Ana Maria Braga também, que o presidente Lula também, que a presidente Dilma também. Você só pensa o seguinte, vou morrer. Então, o cara abriu a porta e quando viu aquele monte de arma, fuzil, tanque, menino com pistola na cintura, soldado que em vez de perseguir é mais bandido que o bandido, e veio, quando ele viu aquilo ali, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Aí respondeu ele, o Eliseu, não temas. Diga para quem está do teu lado, não tenha medo. Diga de novo, não tenha medo. Amanhã vão te telefonar? Vão, atenda o telefone, com toda mansidão, tranquilidade, não fuja não tenha medo, você não está sozinho. Olha, abençoado, eu estou sabendo disso aqui, tranquilo, tem um caderninho aqui do meu lado, já estou me organizando, porque eu já sei quanto eu custo, não sei o quê, o seu nome está na lista aqui, tem alguns nomes na frente, porque minha lista é grande, vai chegar a tua vez. É isso que eu tenho para te falar. Por enquanto eu não posso te falar nada. Você vai ver o que a pessoa lá vai te responder. Diga para quem está do teu lado, não tenha medo. Porque os que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles, disse Eliseu. Maior é o que está em nós. Vamos cantar? Do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso,
é nossa herança. Tudo que ele conquistou é nosso, nossa herança. Qual é o medo? Não tema, disse o cara lá para o profeta, o Geazi. Aí ele deve ter olhado para o profeta e falou: caraca, nós estamos cercados e esse cara está escovando o dente. Ainda, calma, peraí, vou tomar meu café. Mas nós estamos cercados. Não tema, os que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. Aí aconteceu uma coisa que eu estou fazendo aqui hoje contigo. Em outras palavras, né? E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos daquele moço Geazi, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Se Hebreus 1,14 diz que você tem um anjo a teu serviço, e o Salmo lá atrás diz que o anjo do Senhor acampa ao teu lado, você não precisa mais ninguém para vencer isso aí. O negócio é que o teu olho inimigo está ganhando a batalha. É isso que está te dando pressão alta. E você fica pensando nos problemas e fica, caramba, e não toma o café, e o café esfria. E você deixa de desfrutar com teus filhos, com tua esposa. Por quê? Porque você está nervoso, nervosa, está chateado, está com uma situação aí, e não sei o quê. Você imagina, o Geazi vem e diz assim: mestre, nós estamos cercados. Aí o Eliseu lá dá um piripaque e cai para trás. Imagina uma coisa dessa. Então, abençoado. Bom, verso 18, só para você terminar e a gente terminar hoje. Quando os sírios desceram a ele, estavam cercados, um monte. Imagina que ele estava num vale, e os caras lá. Aí os sírios, vamos embora, atacar, e desceram para ele. Olha só, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Viu, Sueli? Aquele dia que a Sueli estava no ônibus, os caras foram assaltar, e a Sueli falou assim: eu declaro, meu anjo, que você me cubra aqui, que essas pessoas não me vejam. E não viram. Você recebe isso? Porque isso aqui é para nós. O Geazi estava olhando com o olho da carne para a situação. Ai, vai vir outubro, aí eu vou votar em quem? Só tem maluco? Eu vou votar em quem? Esse que está aí eu não quero mais não. Se eu pudesse ir lá e tirar ele. E os que estão se postulando? Eu não sei de nada, eu não sei como é que vai ser. E você quer saber alguma coisa? Você não é cidadão brasileiro, você é cidadão dos céus. Não, mas a economia brasileira não é tua. A economia tua é a celestial. Você vai continuar sendo conduzido em triunfo na tua vida. Essas coisas que estão aí não podem te alcançar. E se porventura alguma coisa acontecer, ai daquele que tocar em você, porque diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Seja doença, seja dívida, seja problema, seja situação difícil em casa, seja o que for, Deus se mete em tudo na tua vida, abençoado. O problema é você saber quem é o teu inimigo. Quantos já sabem agora quem é o inimigo? E dizem, né, que o inimigo, para você poder ter sucesso na batalha contra o inimigo, é você saber quem ele é e ter ele pertinho de você. Porque ele pertinho de você, você vai saber o que ele quer fazer para te prejudicar. Se uma pessoa é teu inimigo e está longe, você não sabe o que ela está pensando ou fazendo, você fica meio, caramba, não sei. Mas se o teu inimigo está pertinho e você já sabe que é teu inimigo, não afugente ele, deixa ele ali quietinho, porque você vai ver o que ele está fazendo. No nosso caso aqui, o nosso inimigo é a nossa. Você quer alguém mais perto de você do que a tua carne? Então o que o apóstolo diz? Ele diz: pegue teus pensamentos e submeta ao Evangelho de Cristo. O resultado que sair na frente, você vai analisar: é carne ou é espírito? É carne? Corte. É espírito? É por aqui, você não vai me enganar. E assim você vai controlando esse inimigo. Então, qual é a conclusão? Andar por fé é lutar contra teu verdadeiro inimigo. Andar por fé não necessita ver, mas ter convicção
de que você não está sozinho e que você é mais que vencedor. Eu declaro você atuando como mais que vencedor hoje. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.